Fecha a porta ali, né? Pede para fazer silêncio lá, por favor. Já tá, né? Bom, boa tarde a todos. Venho aqui para apresentar para os senhores a nova comissão técnica do Vasco, com o Jorginho e o Paulo César Guzmão. Mas antes queria esclarecer rapidamente algumas questões, especialmente a respeito de uma nota em que se levantava a possibilidade de um possível acordo feito entre mim e o presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda. Queria dizer que, primeiro, eu a todo momento encontro e falo com os presidentes de poderes. Existe uma série de questões que são tratadas dentro do clube e que é importante esse diálogo. Mas quero afirmar aqui que, de forma alguma, existe qualquer tipo de acordo em relação à reunião da próxima sexta-feira do Conselho Deliberativo. Continuo com a minha posição contrária à indicação, à benemerência dos nomes que foram indicados. Quanto a outra pauta, que seria a discussão de uma possível usurpação de poder pelo presidente de administração, que no caso sou eu, estou absolutamente tranquilo, porque exerci a minha função de presidente com atos que são praticados pela presidência e, como diversas outras vezes lá estive para prestar esclarecimento, não vejo problema algum em comparecer amanhã diante do Conselho e expor, né, a minha posição, os meus atos, sem qualquer dificuldade. Vale lembrar que as notas que saíram de que eu seria novamente julgado, com votos e tudo mais, são colocações fantasiosas, porque basta ler a convocação para ver que não está em questão qualquer deliberação por parte do Conselho em relação às minhas ações. Então, esse era o esclarecimento que eu queria prestar, ratificar que não existe qualquer tipo de acordo. Existe, sim, um diálogo entre os poderes. As pessoas pregam que o Vasco tenha paz, que tenha união, mas não praticam isso, né? E muitas vezes se valem de determinadas situações para continuar com o foco na parte política. Eu acho que está na hora dessas pessoas deixarem o Vasco seguir o seu curso, deixar que a gente trabalhe, que a gente faça aqui o trabalho de gestão que a gente precisa fazer e que é muito mais importante. Toda vez que um desses assuntos vem à tona, gera uma série de questões, uma série de preocupações que interferem no trabalho da gestão. Então, era isso que eu queria esclarecer. Falar um pouco aqui sobre as mudanças que nós estamos implementando no futebol. O Zé Ricardo pediu para sair. Era um treinador que tinha a nossa confiança, mas a partir de um determinado momento se sentiu pressionado ou com dificuldade de tocar, e eu acho que esse momento era um momento oportuno para que nós fizéssemos algumas mudanças dentro da filosofia do futebol, né? Então, a primeira escolha que eu fiz, né, isso sempre discutindo e conversando com os meus pares, com os vice-presidentes, ou seja, com a diretoria do clube, resolvemos eleger um coordenador técnico, e aí, nesse momento, pesou trazer para o Vasco alguém que seja identificado com o Vasco, que conheça profundamente o Vasco, que conheça a torcida, os procedimentos, enfim, que tenha uma identificação grande com o Vasco. E, nesse momento, eu pensei no nome do Paulo César Guzmão, porque é um dos profissionais que eu mais trabalhei no futebol. Conheci o Paulo ainda atleta, né, jogador do Vasco. Trabalhamos juntos enquanto ele foi treinador de goleiros, depois auxiliar técnico. Acho que tem alguma participação aí pequena
em algumas decisões, em algum momento da vida dele. E é um profissional que tem um conhecimento profundo do mercado e que eu acho que pode contribuir muito numa filosofia que visa integrar especialmente a base com o profissional, aproximando as categorias da base ao futebol profissional, inclusive no que diz respeito à filosofia, que ajude o treinador a implantar essa filosofia nas divisões de base. E aí, junto com o Paulo César, começamos a pensar no treinador. O nome do Jorginho foi logo o primeiro nome, um dos primeiros nomes que nós pensamos, mas o que mais pesou, por ser também um profissional com quem eu já trabalhei, fomos campeões juntos aqui no Vasco, tem uma identificação, então essa questão da identificação com o clube pesou muito. O Jorginho tem essa identificação com o clube, já foi campeão vestindo a nossa camisa, já trabalhou aqui como treinador e com ótimos resultados, e então, de forma conjunta e sempre discutindo com a diretoria, nós escolhemos o nome do Jorginho. A outra mudança que a gente pensa em fazer e que já estamos implementando é a criação de um comitê gestor para o futebol, para que as decisões não fiquem centralizadas. Basicamente, vai funcionar nesse comitê gestor o vice-presidente jurídico, de marketing, financeiro, enfim, e o vice-presidente de estratégia. Então, o Jorginho vem com uma comissão. Vale frisar aqui a importância dessa chegada desses profissionais que vão trabalhar junto com os profissionais que aqui estão, até pela identificação deles com o clube. O Jorginho já trabalhou com o Valdir, que é um profissional do clube, que tem que ser valorizado, que está sempre colaborando, e que tem uma participação muito importante nessa relação com os jogadores, nas decisões. A ideia é que a gente reúna forças para dar sequência a esse trabalho, aproveitando especialmente aí essa paralisação da Copa do Mundo. Então, isso é basicamente o que eu gostaria de passar para os senhores. Quero passar a palavra aqui para o Paulo César e depois para o Jorginho. Obrigado. Boa tarde. É um prazer muito grande estar retornando ao Vasco da Gama nesse momento também de transição. É o clube onde eu tenho a maior identificação, onde fui criado. Tive as transições naturais de funções, né, jogador para treinador de goleiro, treinador interino, assistente técnico, até virar treinador. Então, todas as transições das minhas funções foram aqui dentro e, mais uma vez, está acontecendo por decisão já tomada de interromper a carreira à beira do campo. Isso é muito importante frisar. Já havia tomado essa posição de sair, me preparei para uma nova função, para que desse continuidade dentro do futebol, e tive esse convite. Um prazer muito grande. E, como bem falou o nosso presidente, que a posição de coordenador não é diretamente só a parte do profissional, é uma parte de ligação com a base, a transição, as escolhas, enfim. Não sou executivo de futebol, não vou participar de nenhum tipo de negociação de valores, vou participar, sim, com opiniões e informações para que a gente possa estar forte nas nossas escolhas. Alô. Boa tarde, pessoal. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de retornar a uma casa em que eu tive uma história como atleta maravilhosa. Durante 2 anos conquistamos 2 títulos importantíssimos para o Vasco da Gama. Copa João Havelange, brasileiro, né, de 2000, e a Copa Mercosul, numa virada, a maior virada na realidade que eu pude participar na minha vida, perdendo de 3-0 e virando de 4-3 em cima do Palmeiras. Depois tive o privilégio de vir para cá como
como treinador, 2015, num momento extremamente difícil. E há de se ressaltar que que bom que eu não estou chegando num momento tão difícil quanto aquele de 2015, mas no momento em que há muita dúvida em relação ao potencial desses atletas. E eu quero dizer que nós vamos chegar numa posição em que muita gente pode surpreender, mas eu tenho certeza que esse grupo e a comissão técnica, a diretoria, não vai se surpreender porque a gente sabe do potencial desse grupo. Mais uma vez eu quero dizer da minha alegria, presidente, voltar a trabalhar contigo, meu doctor, né, meu doutor, na época, hoje um presidente. É muito bom a gente conversava, né, com o PC na viagem, a gente foi, né, basicamente quase assim juntos e voltou juntos, e como a vida dá voltas, né, e é muito bom a gente se encontrar num momento como esse e a gente criar uma história maravilhosa aqui no Vasco da Gama. Quero dizer também que eu estou muito feliz de ter o PC, porque assim como a gente não deixa de ser jogador, a gente não deixa de ser treinador. Eu sei que o PC hoje está num cargo de coordenação, mas é alguém que tem uma visão maravilhosa do futebol, de tática, da parte técnica, de organização, e eu tenho certeza que a gente vai fazer realmente assim, não apenas uma dupla, mas eu tenho outros profissionais que estão juntos com a gente, mas o PC, de uma forma muito especial, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Quem dera se todas as equipes tivessem um profissional como esse, desse nível, na sua coordenação. Então, é com muita alegria que eu retorno ao Vasco da Gama, ver os torcedores me parando na rua, me abraçando e falando, caramba, vamos voltar aquele tempo de novo, lembrando dos 34 jogos invicto. É tudo isso que a gente quer viver e vamos trabalhar para que isso aconteça. Boa tarde. Boa noite, Jorginho. Boa noite. Você, desde que saiu do Ceará, veio para o Vasco, viajou para BH, foi um tempo muito curto. O que você já pôde estudar desse elenco do Vasco? O que você espera que vai ter de desafio pela frente no elenco que tem vários lesionados, tem bastante problema aí para resolver? O que você já viu nesse tempo? Bem, uma das tarefas que o treinador que fica desempregado um tempo, ele precisa fazer realmente esse exercício de conhecer o elenco de alguns clubes. E por ser carioca, naturalmente, a gente conhece muito mais o elenco dos clubes cariocas, e o Vasco é um time que eu conheço muito bem, né? E sempre que surge alguma coisa, por exemplo, há alguns meses atrás surgiu a oportunidade ou a possibilidade do Zé sair, e sempre foi muito falado meu nome. Automaticamente eu preciso estar muito bem preparado e conhecer bem o grupo. Eu fiz questão de ontem, eu queria falar do Bigode. Valdir é um amigo, um irmão, então é muito bom deixá-lo trabalhar com tranquilidade. Não tive nenhuma interferência ontem, só falei para ele, acabei de jogar contra o Cruzeiro, se quiser alguma coisa. Ele falou, não, já está muito bem estudado, a gente montou uma estratégia, imaginei que seria dessa forma como ele fez, e o resultado foi importante. Por pouco a gente não venceu o jogo, seria também melhor ainda. Mas conheço muito bem o elenco, os jogadores que estão aqui, jogadores de base. Há de se ressaltar que, até mesmo ontem, eu fiquei sabendo da entrevista do Andrei, quer dizer, eu subi esse jogador, fiquei muito feliz por vê-lo fazendo aquele golaço, já é o segundo dele, né, agora no profissional. Conheço muito bem esses jogadores da base e o quanto o Vasco é forte nisso. Essa questão do Vasco ser o time da virada e essa questão também de trazer jogadores da base e eles se encaixarem perfeitamente. A gente sabe que alguns jogadores eles levam um tempo maior para poder se sentir bem, à vontade e confortável no profissional, mas está sendo uma experiência maravilhosa para eles. Então, sei das dificuldades, a diretoria está bem atenta em relação a isso, já posso antecipar em relação a reforços que possam ser bem pontuais para que a gente não enche apenas o grupo, o elenco, sem qualidade. Jorginho, tudo bem? Tudo bom. Boa sorte aí nessa caminhada. Você vai ter praticamente aí
muito pouco tempo para montar esse time para a estreia, um dia apenas. E você vem falando que está acompanhando esse Vasco nos últimos tempos. Um dia apenas para você tentar montar a equipe que você coloca como ideal para essa estreia. Como é que você vê isso? Bem, eu acho que a gente está meio que acostumado, às vezes, com situações como essa, mas eu acho que eu não vou trabalhar sozinho. Então, ontem já deu para... nós tivemos uma boa demonstração de inteligência e sabedoria do Valdir em armar uma equipe contra uma grande equipe, que é o Cruzeiro, uma das melhores equipes de futebol brasileiro, que joga realmente com posse de bola, jogos curtos. E é muito importante estar ouvindo ele, como é que está a temperatura, como é que os jogadores estão se sentindo, aquilo que ele imagina, para que a gente possa, sim, junto. Queria só ressaltar que eu não estou vindo sozinho, estou vindo com o meu preparador físico, que já trabalhou comigo no Vasco da Gama também, campeão carioca, invicto, né? 34 jogos que a gente ficou invicto, Joelton Ortiga, meu novo auxiliar técnico aí, né? A gente trabalhou junto no Bahia, Luiz e Ubel, e também a gente vai estar recebendo também um treinador de goleiros, Thiago Mel, que está vindo do Paraná Clube e chegando amanhã aqui também. Essa é a nossa comissão técnica. Então, junto com esses profissionais e, claro, com todos aqueles que estão aqui envolvidos, o Sandro, que está ligado da parte de análise de desempenho, mas já trabalhando dentro de campo, a gente montar uma estratégia sem querer mudar muita coisa, porque a gente não vai ter tempo. Na realidade, assim, o meu maior trabalho começará mesmo, vamos dizer assim, vendo a forma que eu acredito que essa equipe pode jogar a partir da intertemporada. Agora é tudo muito curto, a gente vai ter o jogo sábado, talvez aí facilitou para a gente ter um pouquinho mais de descanso para o jogo contra o Inter, mas na realidade dificultou agora para esse jogo contra o Sport. Mas com certeza vamos montar uma estratégia legal para que a gente possa vencer esse jogo, que é fundamental para as nossas pretensões. Boa noite, Jorginho. Primeiramente, seja bem-vindo, boa sorte. Queria saber o que o Jorginho mudou da última passagem que ele teve no Vasco para essa, o que você acha que amadureceu e o que você vai tentar implantar nesse período da Copa. Depois, se puder, eu queria fazer uma para o presidente. Bem, a cada momento que a gente passa da nossa vida, mesmo trabalhando ou parado, a gente vai amadurecendo, crescendo em conceitos, buscando novos treinamentos, conversando com pessoas que estão ligadas a isso. A gente tem um grupo de treinadores, então a troca de informações ou os debates são constantes, isso aí enriquece muito a cada um de nós. Então, uma experiência que a gente recebe de um profissional companheiro, a gente acaba crescendo realmente na nossa profissão. Então, eu acho que é dentro desse crescimento que eu preciso chegar aqui no Vasco da Gama agora, com toda aquela bagagem que eu já tenho, de ser alguém da casa, de ser alguém que tem uma história muito bonita aqui, mas que precisa ainda melhorar ainda essa história. Eu acredito que eu posso dar mais ainda como treinador para o Vasco da Gama. A conquista que a gente teve foi uma invencibilidade que, assim, todo mundo falava sobre isso, e depois uma conquista de por pouco a gente não conseguiu livrar da Série B. Então, por isso, eu acho que eu cheguei num momento em que é possível a gente esquecer completamente esse tema, mas pensar numa coisa muito maior em termos de Campeonato Brasileiro. E também a gente também teve aquela oportunidade de ser campeão carioca invicto, jogando contra os clubes com maior investimento, pensando em Série A. A gente pouco teve mudança na realidade, a gente teve contratação de 2 ou 3 jogadores, né? Chegou Marcelo Matos, chegou o William, volante, a gente perdeu o Riasco, então teve algumas mudanças, mas a gente conseguiu mesmo assim surpreender muita gente a ser campeão invicto. Então, dentro dessa perspectiva e de tudo aquilo que a gente vai agregando como homem profissional, que a gente pretende fazer um grande trabalho aqui no Vasco da Gama. Jorginho, boa noite, queria te desejar boa sorte. Você deve ter ouvido muitas coisas nos últimos dias aí sobre a sua saída do Ceará. Certo. Eu queria, por favor, que você esclarecesse como é que foi essa negociação com o Vasco, se ela começou mesmo depois da sua saída do Ceará, e quanto tempo de contrato com o Vasco? Ok, ótima pergunta, que eu acho que é muito esclarecedor nesse momento. Bem, essa decisão minha é uma decisão pessoal, então
eu precisava estar no Rio de Janeiro. Não é fácil, porque foi bem curto. Ao terminar o jogo em casa, contra o Cruzeiro, eu chamei o meu executivo lá, Marcelo Segurado, e comuniquei a ele não entendeu nada, e meia-noite, eu estava hospedado no hotel, o presidente chegou, meia-noite, né, desse mesmo dia, no jogo contra o Cruzeiro, e conversamos, e foi muito interessante a forma como ele colocou. Ele falou: não, você tem todo o direito de pedir a demissão, porque é normal, por exemplo, os clubes te mandarem embora, e quando você pede uma demissão, muita gente acha estranho. Expliquei para ele os motivos, né, e da importância de eu estar aqui no Rio de Janeiro. Ele compreendeu, e no dia seguinte, às 11h30 da manhã, eu estava assinando a rescisão de contrato, e quando deu 1h30 da tarde, estávamos almoçando eu, Luiz Jubel e o Joelton, e numa churrascaria de um grande amigo, lá em Fortaleza, quando nós recebemos uma ligação. Eu não quis nem atender, foi exatamente, cronologicamente, da forma como eu estou te falando, e eu quero só ressaltar que aqueles que conhecem o meu caráter, conhecem a minha índole, e eu falei isso para o presidente, presidente, eu não estou indo, ou estou saindo daqui, porque eu tenho algum contato com o Vasco, mas pode ser que isso aconteça. Então, eu quero que você fique bem atento em relação a isso, porque eu não faria isso de forma nenhuma. E aí eu pedi para que o Joelton atendesse o telefone, era o PC que estava no telefone, porque eu não sabia qual era o número, não sabia quem era, imaginei, porque começou a se falar muito no meu nome, e aí quando ele falou que era o PC e que o presidente queria falar comigo, foi aí que eu atendi. Foi exatamente dessa forma que aconteceu. Tempo de contrato a gente está conversando, né? A gente está chegando a uma conclusão, e assim, rapidamente a gente vai estar passando isso para vocês. Boa tarde aí, Boa tarde, Cícero. PC, Jorge, os membros todos da comissão técnica, sucesso para vocês. Obrigado. Uma pergunta para cada um. Para o PC, eu queria entender melhor as atribuições da sua função. Você já explicou um pouquinho, mas você disse que não vai mexer com dinheiro. Então, por exemplo, você vai fazer os contatos para contratações, indicações de jogadores, enfim. Quais são as atribuições desse seu novo cargo e como você se sente preparado para atuar numa nova função dentro do futebol? Todos nós conhecemos você com todas as outras funções que já foram registradas. E para o Jorginho, queria que você falou aí que tem pretensões altas no Campeonato Brasileiro, e muita gente vai se surpreender e tal. Nós temos clubes de altíssimo investimento, né, criando situações bem esquisitas no Campeonato Brasileiro, que tem muitos times grandes, mas ficou uma distância de clubes como Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e Flamengo para os outros todos, né, pelos investimentos mais altos, cotas mais altas, patrocínios mais altos. Aonde o Vasco pode chegar em relação a esses clubes que têm investimentos e elencos bem mais caros e mais qualificados, se assim pode-se dizer? Bom, dentro do campo você não vai me ver mais. Eu acho que o Jorginho, o Valdir, toda a comissão, tanto a permanente quanto a que está chegando, vão estar trabalhando muito bem. Eu vou estar dando o apoio, o suporte necessário, né, e participando diretamente do amador, dessa fase de transições, de acompanhamento, evolução, juntamente com todas as comissões técnicas das amadoras, do coordenador técnico do Brasil. Já tivemos hoje uma reunião muito proveitosa durante o dia, e de uma forma de avaliação, critérios, para que dentro de contratações, o primeiro passo, como sempre foi a nossa história, a gente sempre conheceu, aonde a gente vai procurar primeiro é dentro de casa, buscar o DNA vascaíno. Sempre foi dessa forma. O Vasco, ele tem, desde o início, desde a minha chegada aqui como jogador até a minha chegada hoje, a gente sempre teve Vascos fortes, quando a gente tinha esse DNA. E eu acho que ontem ficou provado isso aí, pela luta e o empenho que esses meninos tiveram, pela determinação. Se não foram brilhantes, foram decisivos com vontade, com garra e espírito. Então, esse é o DNA nosso. Então, é dessa forma que a gente vem. Quanto a estar preparado, a gente vem nessa transição,
fazendo vários cursos, tendo a oportunidade de trabalhar em outros mercados, mercado europeu, mercado asiático, vendo todas as formas de atuação de profissionais dessa área e pondo em prática da melhor maneira possível, de acordo com a necessidade de cada um profissional. Queria só acrescentar um pouquinho mais para reforçar a importância de um profissional como esse. Discutir, né, situações diárias com alguém do nível do PC é muito melhor. Porque alguém que viveu no campo como atleta, viveu no campo como treinador. Então, eu costumo dizer que os treinadores não têm dúvidas, eles têm opções. E aí, nesse momento, ter alguém tão experiente quanto ele, que passou durante muitos anos como auxiliar de grandes treinadores, um deles, que teve o maior sucesso, aí, o Vanderlei Luxemburgo, e ele mesmo, como treinador, fez excelentes trabalhos, é muito bom contar com um nível de pessoa e de profissional como ele. Então, eu, sinceramente, assim, estou muito feliz por esse momento, porque é alguém que, com certeza, vai dar um upgrade muito grande na minha vida, na minha carreira como treinador. Em relação à questão do investimento, né, é claro que o Vasco da Gama hoje não tem o investimento que tem os grandes clubes. Já tive algumas oportunidades, por exemplo, se eu posso citar no meu início de carreira, eu lembro de uma entrevista que eu fiz contigo no América, e a gente não tinha nada. Eu cheguei a pagar R$50 para 3 caras, R$50 para cada um, para eles cortarem a grama lá do estádio do América, e nós catamos, né, Joelton? A gente servia salada para os nossos atletas porque eles estavam gordinhos, então a gente enchia eles de salada para poder fazer com que eles emagrecessem até o período certinho. Concentramos no meu sítio, numa beliche, conseguimos ali junto à prefeitura uma série de coisas e chegamos à final da Taça Guanabara, batendo, na época, a oportunidade, eu tinha ganho do Vasco, desculpa, presidente, mas ganhei do Vasco naquela oportunidade. Figueirense, que tinha sido uma equipe que tinha acabado de subir, fizemos um campeonato maravilhoso em 2011. Se a gente tivesse como ano passado, que 8 classificaram para a Libertadores, eu estaria na Libertadores naquela oportunidade, pois tiramos em 7º. Na última rodada a gente poderia ter chegado, inclusive, na frente do Flamengo, tirou em 5º. E outras possibilidades, outras coisas que já aconteceram, a Ponte Preta mesmo, chegar na final da Sul-Americana, assim, um investimento muito grande. Então, o que eu acredito, é claro que eu estou falando aqui de Vasco da Gama, que é uma situação totalmente diferente dessas outras equipes, né, que em termos de Brasil são pequenas, o Vasco é grande. Então, eu queria ressaltar aqui algo muito importante. Uma das coisas que me marcaram aqui, como atleta e como treinador, é a força dessa torcida. Ela é muito forte. Então, é um momento assim, fundamental, que a gente precisa de mais do torcedor, de estar junto, de abraçar. Foram momentos assim que a gente ficava arrepiado quando a gente chegava em alguns estados, lotado, os aeroportos e todo mundo junto. Então, essa é a força realmente do gigante da colina, é isso que a gente quer, é isso que a gente pretende que realmente aconteça aqui. Mas, retornando à resposta, nós podemos ter um elenco assim, não muito caro, mas que abrace uma causa. E ontem, como o PC mesmo falou, eu não estive, eu procurei respeitar muito aquele momento do Valdir. Né? Deixei que ele tivesse toda a liderança, tomasse as decisões, não entrei no vestiário antes, não entrei depois, mas o relato que eu tive daquilo que aconteceu, principalmente pós-jogo, alguns jogadores que estão sendo muito questionados, assim, é muito bom ver. E assim é o Vasco. O Vasco realmente é um time da virada. Alguns jogadores darão a volta por cima aqui, eu quero contribuir com isso. Jorginho, boa noite. Seja bem-vindo e boa sorte. Muito obrigado. Nessa segunda passagem aqui no Vasco. E eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, você já conhece o elenco, né? Como treinador tem que estar mesmo, né, empenhado em conhecer todos os elencos. Você trabalhou aqui em 15 e 16 e tinha jogadores com perfil diferente, mais veteranos, né? A gente percebeu que na reta final da Série B, talvez ali
o fato de serem veteranos talvez caiu um pouco de rendimento, o Vasco estava bem e acabou subindo com uma certa dificuldade em terceiro, tanto que você acabou saindo naquela oportunidade. Então, eu queria que você traçasse um paralelo sobre aquela equipe, aquele padrão de jogo que você tinha com aqueles jogadores e, pelo que você vê nesse elenco atual, você pretende, qual é a forma que você pretende implementar? Aquele time era na velocidade, bola parada muito forte, a defesa sólida. E o time do Zé Ricardo, né, já tinha mais toque de bola, pressão na saída, era um time diferente daquele. Então, qual é o seu pensamento de jogo que você pretende implementar no Vasco? Bem, aquela equipe realmente era uma equipe com a média de idade bem alta, muito experiente. Os problemas que surgiam era até simples de serem resolvidos, porque eu colocava para eles a situação e eles mesmos resolviam. Até mesmo era uma questão muito fácil em termos de algumas opções que a gente tinha, de forma de jogar, então era algo debatido. Aqui a gente percebe que o grupo, não que o grupo seja tão jovem, né? Nós temos, a gente fazendo uma pesquisa e vendo exatamente, a gente tem um grupo com uma média de idade, em alguns jogadores com uma idade elevada e muitos jogadores com idade muito baixa. A gente não tem a média, vamos dizer assim, de 25 a 28 anos. Isso aí a gente sabe o quanto que é importante. Então, pensando nisso, a gente vai em busca dessas situações, como eu acabei de falar, que a gente pode expor essa situação em termos de uma busca de um reforço pontual, né? Agora, é uma característica diferente realmente dessa equipe. O Zé ele sempre é a forma dele, né, jogar, e a gente precisa conversar. Eu sou muito de diálogo, eu tenho minha forma de trabalhar, mas também é muito importante a gente ouvir o atleta, como ele se sente naquela função, como ele se sente, de repente, fazendo uma linha baixa, uma linha alta. Então, dentro dessa pesquisa, vamos dizer assim, que a gente faz, a gente chega a uma conclusão de como a gente quer, ou como a gente pode, porque a gente vai ter tempo para isso. Por isso que é muito importante. Coisa que a gente não teria tempo se a gente tivesse qualquer compromisso. Foi o que aconteceu lá. Não quero voltar a falar no Ceará, mas o problema do Ceará é que o Ceará não vai ter parada. Ou se tiver, vai ter máximo 15 dias, porque terão 2 jogos lá com o Bahia pela Copa do Nordeste. Então aqui nós teremos uma parada que é fundamental nesse momento para que a gente possa trabalhar e colocar, implantar a nossa filosofia de jogo, o nosso trabalho, aquilo que a gente imagina como conceito realmente de jogo. Agora, o Vasco, como já foi falado por mim, pelo PC, é esse time de raça, esse time de garra, isso aí não pode faltar. Essa questão de ser um time guerreiro, um time que luta, um time que briga o tempo todo, essa é uma característica que precisa permanecer. Boa noite, Jorginho, PC, boa sorte, boa noite, presidente. Uma pergunta mais direcionada ao Campelo e ao PC e outra mais ao Jorginho. Jorginho, como o Vasco agora se prepara para os jogos contra o Bahia, o jogo da volta contra o Bahia pela Copa do Brasil, é um jogo muito difícil, tem que tirar um placar grande, verdade, de 3-0. Verdade. E está em 13º no Campeonato Brasileiro e tem a Sul-Americana, né? Tem um jogo contra a LDU lá e depois aqui. Como o Vasco vai se preparar para essas 3 competições? São 3 competições complicadas, a Copa do Brasil talvez um pouco mais pela diversidade do resultado. E PC e Campelo, o Vasco pensa agora nessa parada para a Copa em alguns nomes para reforçar o elenco? Já tem alguns nomes em mente, em vista? Bem, não existe nada perdido, apesar do placar, né, de 3-0 não é fácil, mas é possível. Então é algo que a gente pode realmente assim reverter essa situação. A preparação é justamente isso, a gente vai ter um tempo muito bom. É claro que a gente vai ter uma intertemporada muito boa, muito qualificada, mas também precisamos fazer amistosos, né, para que a gente possa dar um ritmo de jogo para esses atletas. Aí dentro disso, né, dentro dos treinamentos, a gente realmente colocar qual é o conceito que a gente vai querer como jogo, como modelo realmente para essa equipe, né, o sistema que a gente vai colocar dentro do jogo. Então, acho que, basicamente, a resposta é dentro desse tempo que nós teremos, que vai ser justamente o necessário para que a gente possa ajustar essa equipe. Mas é possível a gente reverter a situação e as outras, claro, a gente vai fazer com que seja uma equipe realmente forte. Nós já temos a presença, né, tratando aí em Sul-Americana, temos a presença de alguns estrangeiros
isso é bom. Eles têm realmente, assim, sabe a temperatura desse tipo de jogo, e essa experiência deles com certeza pode passar para os outros atletas, principalmente porque nós temos uma equipe com uma base muito jovem, né? Jorginho, aqui. Você passou por um período na sua carreira como jogador, antes da Copa de 94, que a seleção brasileira estava em crise, coisa e tal, até semelhante, de uma certa maneira, ao Vasco, com dificuldade, que vocês notabilizaram aquele gesto das mãos dadas. Então você é um cara que entende muito dessa questão de grupo e da importância de conseguir fechar um time para um objetivo em comum de todos. Você acha que o Vasco precisa mais de técnica, tática? Precisa, evidentemente, de trabalho, mas precisa dessa união para conseguir blindar os jogadores de tudo que cerca o clube e tal, a torcida impaciente, precisa de um pouco de paz também? Legal, essa é uma tarefa muito importante, nossa, como profissionais, a gente acaba fazendo, não que a gente seja, né, mas nós não somos psicólogos nem motivadores e tal, mas a gente aprende com o dia a dia e com a nossa vida. De uma forma geral, eu costumo dizer assim que eu sou um cara que eu venci pela persistência, né? Todo mundo achava que ia dar errado e eu tinha certeza que ia dar certo. Eu lembro até minha mãe mesmo falava, não, teu pai morreu, a gente precisa que você trabalhe. Eu trabalhava desde os 10 anos de idade, mas eu falei, não, mas eu quero ser jogador de futebol. Eu preciso treinar, eu preciso ir, então me dá o dinheiro da passagem, eu preciso ir lá. E perseverei e consegui. E eu acho que é isso, é de tudo um pouco. A gente sabe que precisa ter um grupo qualificado, a gente sabe que a gente precisa ter realmente um sistema definido, não que a gente vai ficar engessado apenas com o sistema. Eu acho que a gente tem que ter algumas variedades. Agora, essa coisa da gente realmente assim abraçar o companheiro e falar que a gente pode, independente de qualquer dificuldade que esteja passando, é muito forte e muito importante. E isso foi muito forte no meu momento aqui no Vasco como treinador, como jogador. Na época de 2000 a gente tinha uma equipe sensacional, 2000, 2001, mas era um grupo muito unido, que a gente chorava junto, que a gente dava muito risada junto, e aconteceu também de 2015, foram momentos que a gente passou com muita dificuldade, né? Tanto que chegou no final de tudo, assim, eu com tanta pressão e com tanto desejo de sair daquela situação, eu cheguei a chorar no último dia quando nós empatamos ali contra o Curitiba, mas era o sentimento de um grupo que merecia um resultado melhor, mesmo porque nós tivemos muitos erros de arbitragem, muito estranhos. Eu nunca mais vou esquecer, né? A Chape hoje, que é muito querida, mas uma mão na bola, assim, uma absurda naquela oportunidade, e deram um pênalti do Rodrigo na época, com a mão para trás, assim, que coisas que aconteceram que são inacreditáveis, né? Mas essa é realmente, assim, o nosso norte, da gente fazer que é sempre forte. O Vasco da Gama, ele é um clube que é uma família, e a gente percebe isso quando a gente chega aqui. Bom, vou responder a minha parte aqui. Bom, na realidade, nós, enquanto o Zé Ricardo era o treinador, nós já vínhamos conversando com alguns jogadores. E aí, a partir do momento em que ele decidiu sair, uma das minhas preocupações era exatamente remontar esse grupo, remontar a comissão técnica o mais rápido possível, para que esses profissionais que agora aqui estão chegando tivessem tempo para observar o elenco, para fazer uma leitura do elenco, saber quais são as necessidades, onde nós precisamos atuar, avaliar esses nomes que já vinham sendo discutidos e trazer, possivelmente, novos nomes, né? Então, isso, nós nos reunimos, né? Ficamos até uma hora da manhã conversando na casa do Jorginho, exatamente para que a gente montasse essa estratégia, para que esse trabalho tivesse início o mais rápido possível. Então, essa sempre foi uma preocupação. Esses nomes já estão sendo estudados e nós vamos, então, sim, atrás desses jogadores que poderão, como o Jorginho falou, de forma pontual, reforçar esse elenco, que é um elenco que nós já acreditamos que tem todas as condições de ter uma campanha aí muito boa, né? Tá? Boa noite, seja bem-vindo, Jorginho, PC Guzmão. Jorginho, em relação àqueles jogadores que foram afastados devido a uma brincadeira nas redes sociais, né? Alguns deles já retornaram através do Valdir ontem. Eu queria saber se você pretende contar com os demais,
se pretende conversar com esses atletas ou se esse já é um assunto completamente superado aqui no clube. Só uma observação, porque na realidade todos eles já foram reintegrados. Ontem jogaram alguns. Né? Então, dos 4 que foram afastados, 3 jogaram e 1 ficou no banco. Aqui eu só gostaria de deixar um alerta para qualquer profissional, principalmente pessoas públicas. Tem que ter muito cuidado, né? Então falo para os meus atletas, tenham muito cuidado, porque qualquer coisa que a gente fala, ontem o PC fez uma coisa super interessante, que antigamente a gente tinha vários veículos de comunicação, mas isso aqui é realmente um grande poder hoje. Então tudo que bate aqui não volta mais. Então que eles tenham todo o cuidado, porque eles estão diante de uma instituição extremamente séria, centenária, e de que merece todo o respeito. Então, é só isso que eu gostaria de falar para eles e que a gente conta com todos. Jorginho, boa noite. Opa, beleza? Boa noite, seja bem-vindo. Jorginho, o Vasco ele vem de um ano em que ele tem alternados altos e baixos, jogos excepcionais e jogos não tão bons, mas principalmente vem com uma dificuldade no setor defensivo já há muito tempo. Está chegando agora, é óbvio, vai fazer o seu trabalho, teve a sorte de ter uma parada agora da Copa do Mundo, mas você que foi um jogador que mesmo tendo uma super qualidade de passe, de saída de bola, mas era um jogador de setor defensivo, o que você já pode falar, o que você já pode dizer a respeito do que você vem planejando aí para diminuir aí o número de gols sofridos no setor defensivo do Vasco? Bem, a estatística mostra mesmo que somos uma equipe que já fizemos muitos gols esse ano, mas também tomamos quase que a medida, exatamente, mesma medida de gols. Eu costumo brincar, até falar sobre isso. Normalmente, quando a gente bate uma pelada, a gente costuma organizar primeiro lá atrás. E normalmente quando a gente faz as nossas peladinhas, quando temos tempo, que hoje em dia não dá tempo, né, jogando quarto, sábado, quarto, domingo, eu costumo organizar principalmente a defesa primeiro. E essa é uma realidade que a gente precisa ter como norte para o nosso time. A gente precisa ter uma defesa sólida, porque esse time faz gol. E se nós estivermos organizados, nós temos bons jogadores, defensivamente falando. Porque é difícil da gente falar qualquer coisa, porque pode parecer... Tem um grande amigo, muito querido por todos aqui, que é o Zé, que acabou de sair. Mas é algo que a gente precisa dar uma atenção toda especial, porque eu tenho certeza que essa equipe fechadinha, organizada, ela vai fazer gol. E ela precisa tomar menos gol do que tem tomado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Primeiro, Jorginho, eu queria saber de você qual é o segredo para um relacionamento duradouro e feliz na vida? Comunicação. Isso é fundamental. Eu sou casado há 30 anos, tenho 36 anos com a minha mulher. Então, o relacionamento que a gente tem, quando a gente tem problema, a gente resolve. Nunca não, vou dizer assim, a gente ficou 2 vezes, fomos dormir sem se falar direito, a gente não conseguiu dormir. De madrugada a gente teve que conversar. Então, eu acredito muito na comunicação, no contato, no falar, no expor realmente as dificuldades, os problemas. Por isso, esse meu diálogo com o atleta é constante, porque eu costumo dizer que todos nós somos coadjuvantes, mas eles são os personagens principais que vão jogar, que vão estar ali dentro. Então, eu preciso saber deles, o que eles estão sentindo, como eles estão achando, a forma como a gente está jogando. Então, a comunicação é fundamental para um relacionamento que dure muito tempo. No primeiro ano e meio de namoro que você teve com o Vasco, você ficou aí 7 meses na lua de mel, né? Foram 7 meses com invencibilidade. E eu queria saber o que resultou isso daí, essa fase maravilhosa, e o que você aprendeu com a fase que não era tão boa para trazer para esse namoro de novo. Bem, a fase maravilhosa é que a gente continuou assim, muito atento a todos os detalhes, né?
eu acredito que os problemas que nós tivemos foram mais extracampo do que campo que nos atrapalharam. E talvez não, eu tenho certeza que aquilo que o presidente está tentando fazer, principalmente com a chegada do PC, é justamente não deixar com que isso aconteça, esse tipo de ruído que acaba fazendo muito mal para o trabalho do dia a dia. Então, a chegada do PC, com essa sabedoria de muito tempo de trabalho, de conhecimento de campo, mas ao mesmo tempo nos bastidores, com certeza vai contribuir muito para que a gente possa ter uma regularidade durante o ano. Para encerrar de minha parte, desculpem os companheiros, quando você está reatando um namoro, né? É como dar aquela carguinha. Aliás, tem duas formas. Ou vai ser aquela carguinha no celular antes de sair de casa, que você acha que vai durar, mas não dura, continuam os mesmos problemas e tudo volta e acaba muito rápido. Ou dá certo, se casam e ficam felizes para sempre. Queria saber as suas expectativas para essa nova etapa da sua vida aqui no Vasco. Bem, a expectativa é de que, com certeza, seja melhor do que a primeira. A primeira eu tinha esperanças e ambições maiores do que aconteceu. A gente conseguiu um título, conseguiu uma invencibilidade, mas eu queria realmente um outro título. E eu espero esse ano a gente conquistar. Presidente, o Vasco vai chegar aí há pouco menos de 7 meses a sua terceira diretoria de futebol, né? Porque primeiro teve a cogestão passada, teve com o Newton Drummond e o Paulo Pelaipe, e você deve formar uma nova, como você disse, o comitê gestor. Como é que você acha que o mercado, tanto de investidores, olham para o Vasco a ponto de querer patrocinar o Vasco, e também os próprios jogadores com quem você vinha negociando, como que os jogadores enxergam o Vasco? Porque às vezes eles não sabem com quem negociar, às vezes uma negociação que já estava em andamento, ela acaba rompida, e com os próprios atletas dentro do clube, em relação a renovações e etc. Como é que você acha que é a visão do Vasco nesses 3 pontos? Bom, primeiro, eu acho que tem algumas coisas que a gente deve esclarecer. A posição do Newton Drummond e do Pelaipe eram de executivos. A diretoria era o Frederico Lopes. O Frederico saiu, não havia sido ainda, nós ainda não indicamos ninguém para a diretoria, digamos assim, amadora, né? E como eu disse, eu resolvi colocar um comitê gestor ao invés de centralizar numa única pessoa. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Hoje, o que mais se fala no mercado, nas empresas, dessas decisões colegiadas. Então, eu acho que nós estamos, de fato, antenados com aquilo, né, que o mercado exige, né, onde a gente não centraliza as decisões numa única pessoa, onde existe um comitê, né, que senta, que discute. Em relação à mudança do Pelaipe e do Newton, é uma mudança de filosofia de trabalho, que eu vejo com muita naturalidade. Os jogadores, a meu ver, estão absolutamente tranquilos. Quando se fala em blindagem, eu queria dizer que, apesar de alguns distúrbios, de alguns acontecimentos políticos, os jogadores demonstram total confiança no trabalho que tem sido feito, né? E o futebol está blindado. Os jogadores do Vasco e a comissão técnica, eles têm totais condições de trabalho, né? Até hoje, desde que nós entramos, nós temos dado todas as condições para que os profissionais, tanto jogadores como comissão técnica, exerçam a sua profissão da melhor maneira possível. Eu acho que é isso que no final das contas, conta, né? O que vem, o que passa para fora, né? Não vejo nenhuma dificuldade. A minha pergunta é para o presidente, também para o PC Guzmão. Primeiramente, começando pelo PC, você até pouco tempo era treinador. Você teve um trabalho no Madureira, no Santa Cruz, não foram tão bons, acabou sendo demitido. E aí, no seu início, você disse que não voltaria a ser treinador. Eu queria saber se é por conta de alguns problemas que você teve com esse tipo de situação. E você também disse que estava preparado, né? Aí eu queria saber se você também já exerceu esse tipo de função. E quanto ao Campelo também, quando você procurou o PC para trabalhar com o VAR, de fato, seria já como coordenador ou como um gerente? Como é que foi esse entendimento para trazer o PC Guzmão para essa
por exemplo, não como um treinador e como um coordenador, basicamente explicando esses 2 pontos, por favor. Bom, é uma área que você, por passar em diversas funções, você vai adquirindo ao longo dos anos essa experiência, né? Como treinador de goleiros, eu fui até a seleção, ganhei alguns títulos importantes, como aqui dentro do Vasco da Gama, em outras grandes equipes, depois como assistente também, como treinador, e realmente fui amadurecendo algum tempo, né? Depois da minha passagem por Portugal, eu vim amadurecendo essa ideia, em vendo a forma como os outros treinadores da Europa, como eles funcionam, de uma forma completamente diferente, essa transição, e procurei aqui dentro do país onde eu pudesse ter essa transição. E essa última passagem pelo Centro Santa Cruz realmente me deu a certeza que era a hora de eu fazer essa transição. E tive esse convite por tudo aquilo que eu fiz dentro do Vasco da Gama. Então, o presidente me fez o convite, eu estou aqui exercendo, vou fazer da melhor maneira possível. O início, com certeza, vão vir desconhecidos, mas a gente vai, com a ajuda de todos aqui, com a experiência, a gente procurar solucionar. Presidente. Bom, então, quando eu procurei o Paulo, já era com a intenção de colocá-lo como coordenador técnico, até porque nós temos uma relação de longa data, lá desde os anos 80. Não vou nem falar das cirurgias. Né? Sem falar das cirurgias. Já conheço o Paulo profundamente. Quando eu brinquei aqui que tive alguma participação na carreira dele, é porque quando ele era treinador de goleiro, nós tínhamos uma vivência muito próxima, porque nos jogos, né, quase sempre o Clóvis estava no banco de reservas e eu ficava atrás do gol junto com o Paulo César para dar suporte e vendo o jogo, e nós passávamos informação para o treinador. E já desde aquela época eu identificava esse potencial que ele tinha dessa mudança de treinador de goleiro para auxiliar técnico. Em algumas vezes o aconselhei a mudar de função, porque entendia que ele tinha um conhecimento muito grande, não só da parte tática, mas também de técnica, de mercado, de saber como cada jogador joga, de que maneira ele atua, como é que as equipes se posicionam. Então, essa vivência ao longo de muitos anos me deu a certeza de que ele tem totais condições de exercer essa função. E, obviamente, eu já sabia dessa intenção dele de fazer essa transição, essa mudança de treinador para coordenador técnico. Tinha esse conhecimento já há alguns meses e, quando surgiu a oportunidade, achei que seria interessantíssimo para o clube trazer esse profissional que, como eu já frisei aqui, tem uma qualidade muito grande, um conhecimento profundo do futebol e do mercado, e, mais do que isso, é um profissional super identificado com o clube, que tem raízes aqui, que tem amor pelo clube, e a gente sabe, né, eu trabalhei aqui com muitas comissões técnicas, e normalmente dá certo quando você tem uma equipe, um grupo que tem identificação com o clube, porque aí você trabalha diferente, e é isso que eu espero deles. Bom, acho que já estamos aqui com o tempo bastante adiantado. Eu quero aproveitar mais uma vez para dar as boas-vindas, não só ao Paulo César, ao Jorginho, mas a todos os membros da comissão técnica que hoje vêm se somar aos profissionais que aqui estão, que são igualmente qualificados, o Ricardo da preparação física, o Sandro, enfim, todos os outros profissionais. Eu acho que nós temos todas as condições de, a partir daqui, dar sequência a um trabalho muito produtivo, vitorioso, e especialmente um trabalho que traga alegria para todos. Muito obrigado. Quem? Então, desculpa, volta aí. É a última, prometo. Tem gente que encerra a carreira e volta? Tá bom, terminou, mas vamos lá. Presidente, sempre que a gente ouve uma análise sobre o Vasco, crise política é o tópico preferencial, né? Complicado.
A gente sabe que o Vasco tem diversas correntes políticas, coisa e tal, muitas pessoas interessadas, a gente sabe. Como é ser o homem responsável por apaziguar isso e conseguir blindar o trabalho do PC, do Jorginho? E o senhor consegue ver possibilidade disso acontecer no seu mandato? Olha, eu venho trabalhando bastante por essa pacificação do clube, né? E o que me parece é que todos falam na pacificação, todos aparentemente querem a pacificação, mas na prática isso acontece de maneira diferente. Acho que tem algumas pessoas que têm a necessidade de, a todo momento, estar colocando probleminha aqui ou ali, levantando questões, plantando boatos. Isso realmente é desgastante. Mas eu acho que isso deve ficar lá para a parte política. O futebol não tem que se envolver com isso, tem que focar no trabalho, tem que ver. O fundamental para o futebol é se tem ou não tem condição de trabalho. E isso tem. Né? Nós damos à equipe, aos profissionais, todas as condições. Todas as condições. Em relação ainda à questão política, eu tenho trabalhado bastante para isso. Né? Eu acho que deve existir um respeito grande entre os poderes, a gente precisa dialogar. Esse diálogo é importante para que a gente tenha harmonia, né? A gente precisa respeitar o Conselho de Beneméritos, precisa respeitar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, que são os poderes do clube, e para isso a gente precisa dialogar. E até isso é motivo de briga ou de problema, ou de se levantar essa ou aquela questão, né? Então, quando você conversa com algum presidente de poder, como agora, já levantam a possibilidade de você estar fazendo algum tipo de acordo. Não tem acordo para ser feito. Qual é o acordo que tem para ser feito? Nenhum. Eu tenho que me preocupar com a gestão. Agora, eu preciso conversar com o Conselho de Beneméritos, eu preciso conversar com o Conselho Deliberativo. Por exemplo, nós lançamos aí reativamos o sócio geral e se colocou uma taxa de adesão que se mostrou abusiva, alta. Né? Então, com baixa adesão, eu quero propor que se baixe esse valor. Para isso, eu preciso que isso seja aprovado no Conselho Deliberativo. E aí, isso tem que ser trabalhado com os poderes, para que a gente consiga fazer uma convocação e aprovar essa questão dentro do Conselho Deliberativo. É isso, mas eu acho que as coisas aos poucos vão se acalmando, vão se ajeitando. Eu tenho expectativa, sim, que até o final do mandato nós tenhamos aí uma condição política mais tranquila.